Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1166 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e curte, compartilha com aquele amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo ou na sua rede social preferida. Eu agradeço demais, fortalece muito esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: desde que respeitado o teto constitucional, o regime remuneratório de subsídios é compatível com o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. Contudo, veda-se a incorporação dessas gratificações a subsídio ou vencimentos. Vamos lá, então. Primeiro ponto, gente, o que é esse tal desse regime de subsídios? Ele está previsto lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, e ele traz que os ocupantes de determinados cargos, empregos públicos, funções públicas, etc., devem receber a remuneração em parcela única, que seria um subsídio mensal. Mas para que isso, professor? Para evitar aqueles penduricalhos, aqueles cargos que o servidor recebe tantas remunerações diferentes decorrentes de tantas coisas que não se sabe quanto é que essa pessoa recebe no final. Isso era muito comum e ainda é, não é, infelizmente, em altos cargos, como, por exemplo, cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e por aí vai. E junto com esse regime dos subsídios vem o teto, né, que também está previsto no mesmo artigo 37, inciso 11, que diz que o teto, no Brasil, é o salário, ou melhor, o subsídio do ministro do STF. E ninguém pode ganhar mais do que isso. E aí existem subtetos, né? Eu trago para vocês uma tabelinha muito bonitinha, completa, sobre esses subtetos. Então dê uma olhada lá no material escrito, porque eu não vou detalhar esse ponto aqui, tá? Mas eu trago no material escrito de uma forma bem detalhada, beleza? Então temos o teto, né, e os subtetos. Temos o regime de subsídios, que ele serve exatamente como uma forma de tirar essa remuneração fragmentada como um combate aos super salários, também como uma forma de transparência, não é? Porque a partir do momento que é um pagamento único, a parcela única, é possível saber quanto é que essa pessoa ganha, coisa que antes muitas vezes não era possível. E aí vem a segunda parte do julgado. O que são funções de confiança ou que são cargos em comissão? São funções que são específicas de direção, chefia e assessoramento dentro da administração pública. E a grande diferença aqui é que o cargo em comissão pode ser de alguém que não tem vínculo anterior. Então, por exemplo, eu nomeio um comissionado, que é o João, que é uma pessoa da minha confiança, e que eu vou ter como meu assessor. É um cargo comissionado, mas ele não era servidor. E se trata, né, de um servidor que pode ser livremente nomeado ou exonerado, já que ele não tem estabilidade. Já no caso da função de confiança, tem necessariamente que ser um servidor público efetivo. E aí vem a pergunta: um servidor que recebe por regime de subsídio, ele pode exercer uma função de confiança? Pode. Então imagina, por exemplo, que dentro da gestão, vamos lá, da Defensoria Pública do Estado, existe um corpo gestor onde há, por exemplo, coordenadores, onde há diretores, onde há aquele defensor público que vai exercer a função de assessor jurídico. Todas essas são funções de confiança que vão ser nomeadas pelo defensor público geral. E aí se pergunta, é possível receber um adicional por essa função? Claro que é possível sim. Professor, mas não é parcela única, não é regime de subsídio? Mesmo que seja, tá? Mesmo assim é possível. O que não é possível? A incorporação desse adicional ao vencimento. E aí isso daí já não é possível não, tá? Então, a partir do momento em que esse servidor sai dessa função de confiança, ele para de receber, ele não pode incorporar. E foi por conta disso que as leis
do Estado do Espírito Santo foram consideradas inconstitucionais, somente nessas partes, né, de incorporação aos vencimentos. E aí houve, inclusive, uma modulação de efeitos para afastar a necessidade de devolução de valores. Então, como é que ficou o destaque? Desde que respeitado o teto constitucional, o regime remuneratório de subsídios é compatível com o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. Contudo, veda-se a incorporação dessas gratificações a subsídios ou vencimentos. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: são inconstitucionais, pois violam 1. A competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual. 2. A atribuição do STJ para processar e julgar crimes de responsabilidade cometidos por conselheiros de tribunais de contas estaduais. E 3. A garantia de vitaliciedade dos membros da Corte de Contas. Os dispositivos da Constituição Estadual que dispõem sobre as infrações administrativas cometidas por esses agentes e as sujeitam a julgamento pela Assembleia Legislativa e a sanção de afastamento do cargo. Gente, então nós temos aqui dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que foram inseridos por uma emenda constitucional estadual, que foi a emenda 40 de 2009. E basicamente esses dispositivos trazem um conjunto de infrações administrativas que são aplicáveis aos conselheiros dos tribunais de contas do Estado, trazem também que esses conselheiros seriam julgados pela Assembleia Legislativa do Estado e ainda trazem uma possibilidade de afastamento desse agente público durante esse julgamento. E aí se pergunta, esses dispositivos são constitucionais? Gente, são muito inconstitucionais. E nesses 3 pontos que eu trouxe. E vamos aqui ponto a ponto. Primeiro, está lá no artigo 105, inciso 1, a linha A, que compete ao STJ processar e julgar originalmente, aí dentre as autoridades está aqui, membros dos tribunais de contas dos estados e do DF. Então, quem é que julga esse conselheiro do Tribunal de Contas? É a Assembleia Legislativa do Estado ou é o STJ? A resposta está na Constituição Federal, não é? É o STJ. Então, esse é o primeiro ponto. A competência aqui para julgar é do STJ. Segundo ponto, o que diz a súmula vinculante 46? A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União. Então, a legislação estadual poderia prever crimes de responsabilidade e normas de processo e julgamento? Não. Competência privativa da União para legislar. Inclusive, temos a súmula vinculante 46. E o terceiro ponto, afastamento provisório. Gente, temos que lembrar que as mesmas garantias dos juízes são aplicáveis aos conselheiros de Tribunal de Contas. Dentre essas, temos a tal da vitaliciedade. Então, tem sentido falar em afastamento provisório de alguém que tem vitaliciedade durante o julgamento? Não tem sentido. Então, também temos aqui outra inconstitucionalidade. Então, aqui está inconstitucional do começo até o fim, né? Então, são inconstitucionais, pois violam 1. A competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual. 2. A atribuição do STJ para processar e julgar crimes de responsabilidade cometidos por conselheiros de tribunais de contas estaduais. E 3. A garantia de vitaliciedade dos membros da Corte de Contas. Dispositivos da Constituição Estadual que dispõem sobre as infrações administrativas cometidas por esses agentes e as sujeitam a julgamento pela Assembleia Legislativa e a sanção de afastamento do cargo. Próximo julgado inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional. Nesse contexto, a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido decorre da investigação e da identificação do fato gerador, que enseja a sua percepção. Gente, nós temos aqui
dispositivos de leis do Estado de Goiás, que trazem determinados adicionais, gratificações, que são pagos a membros, e aqui temos, sobretudo, membros do Judiciário, Tribunal de Contas e do Ministério Público, que não estariam vinculados ao teto remuneratório. Por quê? Por serem verbas, teoricamente, de natureza indenizatória. E aí, gente, temos aqui, inclusive, uma previsão de um valor máximo para que essas verbas sejam consideradas de natureza indenizatória. E aí vamos lá, né? Nós já conversamos hoje sobre o teto constitucional, está lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. E nós agora vamos avançar um pouco nessa discussão para trazer que as verbas de caráter indenizatório, que são expressamente previstas em lei, elas não estão sujeitas ao limite desse teto. Por quê? Gente, primeiro por expressa previsão legal, está lá no 37, parágrafo 11 da Constituição Federal. E segundo, porque aquilo que é indenizatório, o nome já diz, né? Não é um pagamento efetivamente, é tão somente uma indenização. Então, vamos supor aqui dentro do mundo ideal, né, o que é uma verba indenizatória. Imagina que eu, Bruno, sou membro do Ministério Público e eu vou participar de um júri em outra cidade. Para chegar nessa outra cidade, que é longe, eu tenho que ir de avião. E eu também não tenho como ir e voltar no mesmo dia. Então, eu vou precisar me hospedar. Além disso, eu vou ter custos adicionais por estar em trânsito. Vou ter que me alimentar, vou ter que pagar alguma coisa ou outra. Então, essa restituição, o valor da minha passagem, o valor da hospedagem, o valor da diária, tudo isso é indenizatório, não é? Dentro do mundo ideal, que é indenizatório, é só isso aqui, né? São essas despesas que você tem e que você vai ser ali, dentro de uma forma proporcional, indenizado. Qual o problema? O problema é que sempre as carreiras estão procurando alguma forma de melhorar um pouco ali seu vencimento, e às vezes não dá para ser por meio de aumento propriamente, né? E aí se tenta de alguma forma encaixar alguma determinada verba como de caráter indenizatório, sem ser, né? Sem na prática ter caráter indenizatório, tem caráter remuneratório. E aí o que o STF nos disse sobre esse caso concreto? Ele disse, olha, para a gente verificar se uma verba é de caráter remuneratório ou indenizatório, só tem um jeito, é verificar no caso concreto por que você está recebendo essa verba. Então, não é porque a lei está dizendo que é indenizatório que é, você tem que verificar no caso concreto, é indenizatório mesmo? Você está restituindo ou retribuindo? Porque se você estiver restituindo, é indenizatório. Se você estiver retribuindo, aí é remuneratório, não é isso? E aí, só olhando o caso concreto. Não adianta olhar só o que está escrito na lei. E o segundo ponto, o valor é indiferente. Não existe isso de dizer, se for de até R$1.000 é indenizatório. Passou de R$1.000, aí já é remuneratório. Não, tem nada a ver. O valor é completamente indiferente para determinar se uma verba é remuneratória ou se uma verba é indenizatória. O que você vai ver? Vou dizer de novo, você vai ver se você está retribuindo algum serviço prestado ou se você está restituindo algum gasto. Se você está restituindo, aí nós temos algo de natureza indenizatória. Se você está retribuindo, aí nós temos uma verba remuneratória, está remunerando aquela atividade que foi prestada. Então, por conta disso, essas leis do Estado de Goiás foram julgadas inconstitucionais, porque havia aqui um desvio de finalidade, né? Previa que determinadas verbas eram de caráter indenizatório, mas na prática se estava remunerando. E aqui já tinha uma decisão cautelar, tá? E essa decisão foi mantida por unanimidade. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional. Nesse contexto, a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido decorre da investigação e da identificação do fato gerador, quem seja a sua percepção. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite bem rápido e bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, eu te aguardo
com certeza vai ser um baita diferencial para os teus estudos. Vem também publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar um livro é mais fácil do que você imaginava e que, com certeza, essa publicação vai ser um diferencial na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado inserido na Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar 35 de 79, e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional, à luz do artigo 93, inciso 8A da Constituição Federal, lei estadual que estabelece a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade na carreira da magistratura. Gente, isso aqui era bem polêmico, tá? Inclusive, teve um debate muito interessante lá na ADI 6609, saiu no informativo 1113, lá em 2023, que eu lembro que eu comentei aqui com vocês esse informativo de uma forma bem detalhada, por conta de um debate muito rico que ocorreu entre os ministros naquela ocasião, e eu vou já aprofundar, tá? Mas, basicamente, o que acontece? O artigo 81 da Lei Orgânica da Magistratura diz que na magistratura de carreira dos estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento, precederá a remoção. Em outras palavras, a remoção tem precedência sobre o provimento inicial e sobre a promoção por merecimento. Professor, e a promoção por antiguidade? Chegaremos lá. Mas só para a gente entender, imagina que você é juiz em um determinado estado e imagina que nesse estado a carreira é organizada assim: juiz substituto, depois juiz de entrância inicial, depois juiz de entrância intermediária, entrância final, depois desembargador. Enfim, imagina aí uma distribuição dessa forma dentro desse estado. E aí você é juiz de entrância intermediária. Surgiu uma determinada vaga em uma determinada cidade. E aí todo mundo quer. Essa vaga é destinada a juízes de entrância intermediária. E você já é juiz de entrância intermediária. Mas tem um determinado colega que está sendo promovido. Ele está sendo promovido da entrância inicial para a intermediária. Quem é que tem precedência para escolher essa lotação? Gente, para mim isso é até meio óbvio, que é aquela pessoa que já estava na entrância, não é isso? Então, tem mais antiguidade na entrância, tem prioridade, vai escolher, e depois o que sobrar vai para aquela pessoa que está sendo promovida, seja por merecimento, seja por antiguidade. Mesma lógica seria no provimento inicial. Então, eu já sou juiz substituto, apareceu uma vaga, alguém está entrando agora por meio do concurso, e eu escolho primeiro a comarca, depois a pessoa que está entrando escolhe, né? Primeiro nós temos a remoção, depois temos o provimento inicial, beleza. Mas por que essa discussão ela é rica e ela ganha contornos? Primeiro porque o artigo 81 silenciou sobre a promoção por antiguidade, né? Só falou que a remoção precede provimento inicial e promoção por merecimento. E aí, em muitos estados, se entendia que a promoção por antiguidade precedia a remoção, né? Já que o artigo 81 silenciava sobre essa promoção por antiguidade. E muitas carreiras se estruturaram dessa forma. A regra do jogo era essa. Muitos juízes tomavam as suas decisões dentro da carreira baseados exatamente nessa estratégia de que, sendo promovido por antiguidade, teria precedência sobre a remoção. E aí muito se argumentava que mudar esse entendimento agora para a carreira desse estado seria uma inversão das expectativas, traria uma quebra das expectativas, não é? E aí, até por isso que existia um tema de repercussão geral, era o tema 964, e nessa oportunidade, lá no informativo 1113, já se decidiu que era constitucional a lei estadual que garantia a precedência de remoção sobre a promoção por antiguidade, mas não se cancelou esse tema de repercussão geral, que dizia que a promoção na magistratura por antiguidade precede a remoção. Então, olha só, tinha um tema de repercussão geral que dizia assim: primeiro lugar é a promoção por antiguidade, depois que é a remoção. Tinha um tema de repercussão geral. Veio naquela oportunidade uma decisão dizendo: é constitucional a lei do Estado que diz que vem primeiro a remoção e depois a promoção por antiguidade. Mas não se cancelou essa tese de repercussão geral. Por quê? Porque entendeu-se que era necessário ainda um amadurecimento, um debate maior acerca desse tema.
E aí houve esse debate e agora se cancelou esse tema de repercussão geral. Então, aquele tema que eu li para vocês, que dizia que a promoção por antiguidade tem preferência sobre a remoção, foi cancelado, tá? Agora finalmente foi cancelado, então amadureceu o debate, acabou-se a polêmica. E vamos reler o destaque aqui da ADI 6757 de Roraima. É constitucional, à luz do artigo 96, inciso 8A da Constituição, lei estadual que estabelece a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade na carreira da magistratura. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 656 do STF. Tese bem importante, tá? E ela ficou da seguinte forma: é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Gente, essa decisão ela é muito interessante, principalmente quando vemos em contexto, né? De 2 anos para cá, principalmente, eu não sei se é bem esse o marco, mas mais ou menos isso, nós temos visto uma mudança da jurisprudência do STF, cada vez mais tendendo a convalidar aquelas ações das guardas municipais, quando elas atuam realizando prisões, realizando buscas pessoais, etc. Meio que atuando como polícia mesmo, né? Porque, gente, olha só, as guardas municipais, elas servem para a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. É isso que está no 144, parágrafo 8º da Constituição. E, além disso, o rol do artigo 144, que traz os órgãos do sistema de segurança pública, não traz guarda municipal. Então, professor, guarda municipal não faz parte do sistema de segurança pública? Faz. O STF já entendeu que faz parte sim, e até por isso está no artigo 144, parágrafo 8º, essa menção à guarda municipal. Mas até outro dia, e aí é análise minha, tá? Quando chegava alguma decisão ao STF tratando sobre a legalidade ou não de uma abordagem realizada pela guarda municipal, por exemplo, tentava-se sempre ver se aquela abordagem ela tinha alguma relação com a proteção de bens, serviços e instalações do município. E quando não tinha, havia uma tendência muito maior de declarar a ilegalidade daquela prisão, a ilegalidade daquela busca pessoal e etc. Me parece que cada vez mais o STF está deixando de lado isso, está partindo do pressuposto de que a Guarda Municipal integra o sistema de segurança pública, por mais que não esteja expresso lá no artigo 144, no rol, não é, dos incisos do artigo 144, e partindo também da realidade social, que vivemos uma crise de segurança pública que ninguém pode negar, né? É impossível alguém em sã consciência negar que vivemos uma crise de segurança pública. E cada vez mais as guardas municipais têm se aproximado daquilo que se espera legitimamente de uma polícia, não é? Então, tivemos, não faz muito tempo, o debate sobre utilização de armas, isso daí hoje em dia já não é mais nem debate. E agora, o processo que nós estamos no STF parece ser um processo em que se procura quais são as vulnerabilidades, né, os problemas jurídicos de considerar a atividade policial para a guarda municipal e se tenta resolver. E foi isso que se fez aqui nesse julgado, por isso que eu acho que ele é interessante. Porque, olha só, a Lei 13.866 de 2024 do Estado de São Paulo, 2004, desculpa, do Estado de São Paulo, traz que a atribuição da Guarda Municipal fazer policiamento ostensivo e comunitário. Então desvincula completamente, não é, daquela função que está no artigo 144 da Constituição de proteção de bens, serviços e instalação. Não, aqui está fazendo segurança pública mesmo, né? É quase uma polícia. E o que o STF disse? Diz que pode. Pode.
E aí, por que eu disse que o STF agora já está numa fase de aceitar que a Guarda Municipal vai ser uma polícia mesmo, cada vez mais, e pode esperar esse amadurecimento institucional da Guarda Municipal como polícia. E eu imagino que isso vai acontecer aí no curto prazo, né? Já está acontecendo, já estamos vendo. E o STF começa a resolver os empecilhos. Então, qual era um grande empecilho? É porque se diz assim, mas meu Deus, como é que eu vou dizer que Guarda Municipal é polícia? Porque quando nós falamos em polícia militar, por exemplo, que já é muito poderosa, é a instituição mais poderosa do Estado brasileiro, é a polícia militar, eu digo isso com certeza absoluta. É aquela instituição que está na rua, que tem arma, que se cruzar os braços, acabou-se. Mas existe uma hierarquia, né? Existe o militarismo, existe o controle externo, que é realizado pelo Ministério Público, existe uma subordinação ao governador, então existe um controle institucional ali bem desenhado dessa polícia. E a Guarda Municipal? Não existe, não é? Não existe. Basicamente, temos o prefeito do município como autoridade máxima de um órgão que não é militarizado e que, em tese, o Ministério Público não fazia o controle externo dessa atividade policial. Então, esse era um problema quase que incontornável para aceitar essa evolução institucional da Guarda Municipal. E o que o STF diz? Que não seja por isso, pois o Ministério Público faz o controle externo da atividade da Guarda Municipal, sim. E pronto, resolve-se uma das grandes críticas, que era a falta de controle externo da atividade da Guarda Municipal. Está resolvido, o Ministério Público faz controle externo, assim como faz, por exemplo, da Polícia Militar. Pronto, tudo certo. E aí, o que o STF destaca nessa tese? Que é possível policiamento ostensivo comunitário, que há o controle externo do Ministério Público, mas que tem que respeitar as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal e que é excluída a atividade de polícia judiciária. Então, meio que se desenha aqui a Guarda Municipal como alguém que vai concorrer, digamos assim, com a polícia militar, né, propriamente. Ela não vai ter a atividade de polícia judiciária, mas é possível policiamento ostensivo e comunitário. Então, praticamente aqui uma atividade muito semelhante à da polícia militar sendo chancelada aqui pelo STF. Mas, gente, o que é que vocês acham dessa decisão do STF? Decisão bem interessante, penso eu, mas eu quero saber a opinião de vocês. A Guarda Municipal deve, de fato, sofrer essa, digamos assim, evolução institucional para virar uma polícia, bem parecido com o que é a polícia militar? Isso vai melhorar, de alguma forma, a segurança pública? O que vocês pensam? Contem pra gente. Então, gente, como é que ficou aqui o tema 656 da repercussão geral? É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Meus amigos, assim nós encerramos a parte 1 e já vou iniciar aqui a parte 2 com o restante dos julgados desse informativo, beleza? Aguardo vocês na parte 2.